Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo à Manhã Noticiosa, você que nos acompanha pela Mídia Mais TV, e bem-vindo ao Mata Bicho, você que nos acompanha pela Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM, afinal estamos em simultâneo. Neste bloco vamos falar com a doutora Ivalda Massicam sobre a propagação do novo coronavírus em Moçambique. A doutora Ivalda é do Instituto Nacional de Saúde. Vamos falar do novo coronavírus com algum enfoque para o relatório, ou melhor, o inquérito epidemiológico cujos resultados foram apresentados recentemente no distrito da Matola. Doutora, muito bem-vinda à Manhã Noticiosa e ao Mata Bicho. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora Ivalda, vamos começar assim com uma pergunta genérica. Já passam vários meses em que o país convive com o coronavírus. Como é que caracteriza a situação do país neste momento? Bem, nós tivemos o primeiro caso diagnosticado de Covid-19 em março, especificamente a 22 de março de 2020. Já se passam 6 meses desde o início da pandemia em Moçambique e temos o Covid-19 ou a Covid-19 em todas as províncias do nosso país, mas o governo de Moçambique, assim como as entidades privadas, estão a trabalhar para que se possa controlar a pandemia no nosso país. Doutora Ivalda, hoje Maputo e Matola são os pontos do país, se calhar, que têm os dados mais preocupantes. Qual é o padrão da pandemia nestas zonas? Bem, para a cidade de Maputo já foi decretado o padrão comunitário de transmissão da Covid-19 e a província de Maputo tem também, é a segunda província com o maior número de casos, tanto cumulativos assim como de casos ativos da doença. Pois, doutora, recentemente foi lançado o inquérito epidemiológico, os resultados do inquérito epidemiológico que foi feito no distrito da Matola, que mostra um dado ou alguns dados interessantes. Diferente do que acontece em muitas zonas, aqui aparecem as mulheres, os idosos e os funcionários dos estabelecimentos comerciais como os grupos mais expostos. O que é que dita isso? Bem, nós tivemos o inquérito epidemiológico na província de Maputo a ser implementado de setembro a 14 de setembro a 4 de outubro deste ano e teve como principais objetivos, primeiro, identificar as áreas de maior exposição do novo coronavírus e também identificar os grupos etários, assim como os grupos profissionais mais afetados. E tivemos, sim, o distrito da Matola a representar a província de Maputo neste inquérito. É o distrito que tem mais bairros e mais gente. Exatamente, é o distrito mais populoso da província de Maputo. E para os resultados, tivemos sim, olhando para os dados da comunidade, tivemos 3,6% de seropositividade, quase todos os bairros afetados pela Covid-19 e é um padrão de transmissão da Covid-19 similar ao que foi encontrado no inquérito feito na cidade de Maputo. E o que pode ditar esta transmissão em quase todos os bairros, esta transmissão heterogénea, são vários fatores, e conseguimos perceber que esta exposição acontece tanto em bairros mais urbanizados, assim como em bairros mais periféricos. E algo que foi possível constatar foi que 30% das pessoas que foram entrevistadas neste inquérito, que foram mais de 8 mil pessoas, não usam a máscara regularmente. E este pode ser um fator muito importante para a transmissão a nível da comunidade de forma heterogénea, como nós podemos encontrar. Antes de pegarmos nesse ponto, 30% da população que não usa máscara, gostava de perceber esta vulnerabilidade do idoso na Matola. A que é que se deve? Bem, nós temos, não só na Matola, não só na província de Maputo, mas em todo o país, nós temos uma característica em que as nossas famílias são aquilo que nós chamamos multigeracionais. Numa mesma família vivem crianças, jovens, idosos e adultos. Então, apesar dos idosos serem a população que faz-se menos à rua, ele está em contacto constante com camadas ou grupos etários mais jovens que fazem-se à rua por vários motivos, por questões económicas, por questões de educação e outras questões sociais. Então, este contacto dentro de casa com estas outras pessoas que se fazem ou que estão mais expostas à rua é que faz com que o idoso também acabe ficando mais exposto e é uma questão preocupante porque os idosos
idosos são aquele grupo etário que tem maior probabilidade de desenvolver doença grave, por isso é que temos que tomar em conta as nossas medidas de prevenção, tem que ter em conta a nossa própria proteção como jovens, mas também a proteção do idoso e de todos que estão à nossa volta. Quando da divulgação deste inquérito epidemiológico, o INS disse que um dos grupos também vulneráveis são, ou seja, são os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais. Tendo em conta todo o trabalho que é feito para prevenir a Covid-19 dentro desses estabelecimentos, o que é que tem estado a ditar? É mesmo o fato de não se ter traçado alguns guiões específicos, como justificou o diretor nacional adjunto do Instituto Nacional de Saúde? Bem, realmente para o distrito da Matola nós tivemos os estabelecimentos comerciais, os funcionários de estabelecimentos comerciais como aqueles que tiveram a maior taxa de exposição, a maior taxa de seropositividade, que foi a primeira província com este padrão em relação aos grupos profissionais. O inquérito da Matola trouxe muitas novidades nesse aspecto. Pois é, por isso é que é importante fazer o inquérito em cada província, tendo em conta que cada província tem suas características específicas, não é? E, bem, pode estar por detrás disso vários fatores. O fato da seropositividade ter sido maior nos estabelecimentos comerciais não significa que a infecção aconteça exatamente nos estabelecimentos comerciais. Isto é importante ter em conta, que estes funcionários podem ter estado expostos em qualquer lugar, mas eles trabalham nestes locais e por serem locais confinados, potencialmente isto pode ser um fator que possa propiciar esta maior exposição dentro destes locais. Por isso é que é importante cada um destes locais, não só os estabelecimentos comerciais, como as instituições públicas e privadas também, devem ter em conta a questão do arejamento dos locais, abrir as portas, abrir as janelas. Isso é o que privilegia o guião de prevenção para as instituições. Exatamente, e este guião já foi lançado, já foi aprovado e deve ser cumprido, deve ser usado por estas instituições para que possamos controlar a pandemia nestes locais, principalmente nestes locais mais fechados. O distrito da Matola está ali no meio, entre a cidade de Maputo, que já está no padrão de transmissão comunitária, e a África do Sul, que é o país africano com mais casos de Covid-19, mais óbitos e mais casos ativos. Este fator de ser uma zona de transição que tem muito contato com estas duas realidades, com dados extremamente preocupantes, pode ter influenciado para o tipo de transmissão, a situação da Covid-19 dentro do distrito da Matola, ou nem por isso? Bem, é realmente uma zona de transição e por isso é que a complexidade da transmissão não é explicada de forma única, existem vários fatores. O fato do distrito da Matola estar próximo da cidade de Maputo realmente é um fator a ter em conta, porque as duas cidades têm uma distância muito curta, tem muita gente que vive na Matola, trabalha na cidade de Maputo. Trabalha na cidade e vice-versa. Tem de tomar o transporte público. Exatamente. Então esta ligação é muito forte e é importante ter em conta, por isso é que a maior parte das ações que estão em curso e das discussões e dos grupos de trabalho para o controle da pandemia são conjuntos entre a cidade e a província de Maputo, tendo em conta esta zona metropolitana. Em relação à África do Sul, existe sim a fronteira ou as fronteiras e é um local sim é um corredor, digamos assim, mas temos que nos lembrar que as pessoas, apesar de atravessarem a fronteira, apesar de atravessarem a província de Maputo, estas pessoas têm diversos destinos. Algumas ficam na província de Maputo, mas tem muitas que vêm até a cidade de Maputo e também a Gaza, Inhambane e a outras províncias do país, por isso é que não é fácil de ter essa correlação com a África do Sul, especificamente em relação ao distrito da Matola. Não podemos fazer uma relação direta, mas a reabertura das fronteiras exige um cuidado um pouco mais intensificado e recentemente o Instituto Nacional de Saúde disse que, apesar de a pessoa apresentar um resultado negativo de Covid-19 vindo de um país de risco, é preciso que esta pessoa fique em quarentena. Este apelo vem depois de se ter notado que as pessoas não estão a cumprir com este preceito. Pois é. É importante é obrigatório ter-se feito o teste de Covid-19
para entrar, assim como para sair do país. E esta quarentena é realmente muito importante porque o teste é feito, tem que ser feito no máximo 72 horas antes da viagem, mas nestas 72 horas não se sabe o que pode acontecer, por isso é realmente muito importante os 10 dias de quarentena para aqueles indivíduos que são negativos para a Covid-19. Doutora, voltando para a questão do não uso de máscara por parte de 30% da população que foi estudada no distrito da Matola, foram mais de 8 mil indivíduos. Com este comportamento, pode-se dizer ou se assumir aqui que a população já aprendeu a conviver com a Covid-19 ou que ela está acomodada? Bem, nós tivemos estes dados interessantes em relação à lavagem das mãos, que é também uma medida de prevenção importantíssima para a Covid-19. Nós tivemos números altos, a maior parte da população do distrito da Matola refere lavar frequentemente as mãos, que é uma ação muito boa, muito importante. Mas é preciso que as medidas sejam integradas. Exatamente, é preciso que haja lavagem das mãos frequentes, é preciso que haja o uso da máscara regularmente e corretamente, que é muito importante, e também a questão do distanciamento e evitar os aglomerados. Em relação ao uso da máscara, realmente é uma ação que deve ser melhorada. É importante lembrar a todo o cidadão e a todo o trabalhador do distrito da Matola que o uso da máscara é essencial para o controle da pandemia e para a prevenção da Covid-19 e temos que ter este comportamento positivo e esta responsabilidade individual. Os moçambicanos já começam a desprezar a pandemia, tem notado isso? Bem, nós temos, a pandemia já está a durar há 6 meses. Pelo nível de incumprimento das medidas. E pode haver algum nível de cansaço, posso dizer assim. Provavelmente as pessoas não estavam à espera que a pandemia levasse ou durasse tanto tempo. Mas temos que nos lembrar que é importante que nós cumpramos com estas medidas. Quanto mais cumprirmos com as medidas, mais rápido iremos controlar a pandemia e mais rápido poderemos voltar ao nosso convívio normal e às nossas atividades normais. Doutora, os mercados são um dos maiores símbolos quando se fala de incumprimento das medidas de prevenção. Há muitos aglomerados e poucas pessoas a cumprirem com as medidas. Recomenda-se aqui um novo encerramento para uma reorganização ou é preciso mesmo continuar só trabalhando com a sensibilização para que as pessoas mudem de comportamento, tendo em conta, nesse segundo aspecto, o fato de já estarmos nesse comodismo no que toca ao cumprimento das medidas? Bem, os mercados eles estão sob jurisdição dos municípios e existe a Associação dos Municípios que tem tido encontros para discutir particularmente esta questão dos mercados, que é essencial, e a reorganização dos mercados tem sido uma das agendas principais destes encontros, porque é realmente uma das formas de tentar reduzir o contacto, o distanciamento entre as pessoas, é tentando reorganizar os mercados, e é uma responsabilidade não só da associação, é uma responsabilidade não só dos municípios, mas também dos próprios vendedores. Existem mercados que por si só eles organizam-se e reorganizam-se, e é uma ação o caso muito do mercado Malanga. Exatamente, que foi um exemplo de sucesso, e apelamos para que todos os mercados sejam proativos neste sentido, e para que os próprios utentes também apoiem os mercados e também fiquem o menos tempo possível nos mercados para reduzir o número de pessoas que visitam diariamente estes mercados. Tendo em conta a situação que ocorre na Matola e também tendo em conta que o INS é assessor do governo nesta luta contra a pandemia da Covid-19, que medidas adicionais podem ser recomendadas para tentar controlar o vírus? Bem, nós temos que ter em conta a transmissão, como já temos os resultados do inquérito, temos que ter em conta as ações a nível comunitário, mas também as ações a nível destes grupos profissionais específicos. É importante termos em conta e olharmos particularmente para os resultados deste inquérito, e cada um destes resultados vai ditar uma ação específica. Em relação à comunidade, é importante reforçar o uso da máscara,
a nível principalmente dos cidadãos da cidade da Matola. Em relação aos grupos profissionais, é importantíssimo que se comece a usar, fazer uso do guião institucional para o controle da pandemia da Covid-19 e é importante para a cidade da Matola ter em conta que já existem um dos bairros mais afetados. Na verdade, quase todos os bairros da Matola tiveram mais de 2,5% de seropositividade, que é um número, uma percentagem de certa forma elevada. Temos que ter em conta isto, que é a dispersão da transmissão ao nível da Matola. O distrito da Matola foi mais 3%. Exatamente, foi mais 3%, que é uma percentagem a considerar. E existem bairros com seropositividade elevada, onde tem lá a maior parte das instituições privadas e públicas, e é importante ter em conta este fator, que há uma responsabilidade acrescida destas instituições públicas e privadas para o controle da pandemia. É importante cumprir todas as medidas de prevenção nestas instituições. Doutora Ivalda, já houve publicação de diversos inquéritos com diversas recomendações. Como é que olha para a reação dos governos com relação às recomendações que são deixadas nestes inquéritos? Podemos tomar como exemplo a cidade de Maputo. Foi feito o inquérito, os resultados já foram publicados e há quem diga que as coisas continuam as mesmas. Não houve nenhum reforço no que toca ao controle e ao combate à pandemia. Bem, estes resultados estão a ser muito bem recebidos pelas autoridades locais. Na verdade, desde a preparação até a implementação do inquérito, tem havido esta colaboração das entidades locais, o que é importantíssimo. E a exemplo da cidade de Maputo, depois da divulgação dos resultados preliminares que teve cobertura dos mídias, houve várias outras ações, várias outras apresentações e discussões específicas sobre os resultados deste inquérito a nível do município de Maputo, assim como a nível da Secretaria de Estado, e estes resultados servem assim como uma das bases para que se estimule a população e para que estimule as entidades locais também a cumprirem com as medidas e a reforçarem as medidas em diferentes locais. Um exemplo de sucesso que tivemos foi na cidade de Nampula, que os resultados do inquérito na cidade de Nampula foram publicados no momento em que foi decretada o padrão de transmissão comunitária em Nampula, e estes resultados foram uma das peças fundamentais para se perceber exatamente em que áreas de Nampula está a haver maior transmissão, em que grupos etários e também em que grupos profissionais. E o governo local de Nampula conseguiu, a partir destes resultados, implementar medidas específicas e concretas para que se pudesse controlar melhor a pandemia, e estamos a ver que Nampula está neste momento com o melhor controle da pandemia em relação à cidade de Maputo e à província de Maputo, que acreditamos que com os resultados que também foram divulgados há pouco tempo, iremos também controlar melhor a pandemia nestas duas cidades. Por muito tempo o Ministério da Saúde e o INS estiveram a falar de retardar o pico da pandemia. Nós já chegamos a esta fase e como é que é? Pode-se falar ou começar a se pensar em uma segunda vaga da pandemia da Covid-19 em Moçambique? É imprevisível. Não é possível dizer concretamente que poderemos ter uma segunda vaga. Estamos a ver países da Europa que já estão numa segunda vaga da pandemia, estão a sair do verão. A maior parte destes países estão a entrar para o inverno. Onde há mais doenças respiratórias. Onde há mais doenças respiratórias, sim, mas não podemos dizer que existe, na verdade, uma relação direta entre o verão, o inverno e a Covid-19. Ainda não é possível ditar isso. O que dita, na verdade, é o comportamento dos indivíduos. Geralmente quando faz frio há mais aglomerados, que é para ter ambientes um pouco mais aquecidos. As janelas não são abertas como é recomendável.
Sim, na verdade no inverno nós temos os ambientes mais fechados, mas no verão nós temos as pessoas no nosso país como exemplo, as pessoas que querem estar mais juntas, é um momento de maior festividade, digamos assim, e há mais propensão em haver estes aglomerados e este comportamento menos adequado para esta situação em que vivemos. Pois, doutora Evalda, o Presidente da República, na sua última comunicação sobre esta pandemia do novo coronavírus, disse que em Maputo e também na cidade da Matola estava-se a assistir um número de casos que, se calhar, dentro de pouco tempo não haveria camas para novos pacientes da Covid-19. Nos últimos dias, os números que nos foram apresentados pelo INS, pelo Ministério da Saúde, eram relativamente menores, mas olhando para estas dinâmicas, acha que teremos camas para o futuro se a pandemia continuar, por exemplo, por mais 2 meses? Bem, é realmente uma situação importante por discutir. Nós temos visto que temos maior número de idosos, principalmente, a serem afetados pela Covid-19 e isto dita a doença grave que leva à hospitalização. Por isso é que é importante que nós olhemos para os idosos e assim também como para outros grupos de risco, e nos últimos dias, nos últimos meses temos vindo a notar um maior número de hospitalizações e isto é uma situação realmente preocupante. Por agora isso, mais de 300. Temos que proteger todos aqueles indivíduos que são de risco para evitarmos aquilo que nós chamamos de colapso do Sistema Nacional de Saúde. Doutora, eu sei e respeito que tenha vindo aqui para falar do Distrito da Matola, do inquérito seroepidemiológico que foi lá realizado, mas gostava que fizesse uma análise de novo um pouco mais genérica. No país, todas as províncias estão afetadas pela pandemia do novo coronavírus, mas temos alguns casos que, permita-me com as devidas aspas dizer, que são de sucesso, como é o caso de Inhambane, que tem os números um pouco mais controlados. O que é que se pode aprender desta província, sobretudo falando da cidade e província de Maputo, que estão agora com este padrão preocupante? Sim, realmente temos províncias com menores números, tanto cumulativos assim como números ativos de Covid-19. Inhambane é uma destas províncias e em Inhambane será implementado já o inquérito seroepidemiológico da Covid-19, será implementado em Inhambane e em Gaza nos próximos dias e este inquérito irá trazer-nos também resultados importantes para percebermos não só em termos de dinâmica de transmissão, em termos dos grupos etários, dos grupos profissionais mais afetados, mas também irá nos trazer informação importante sobre a prevenção, sobre as medidas de prevenção que os cidadãos e os trabalhadores de Inhambane estão a aderir ou não às medidas de prevenção da Covid-19. Isso vai ser uma das formas de nós percebermos a dinâmica da cidade de Inhambane. A doutora Evalda Massicama é do INS. O INS trabalha muito com estudos e, falando em estudos, há muitos fora de portas, procurando uma vacina para a Covid-19. Como é que o Instituto está a acompanhar esta evolução, esses estudos que estão a ser feitos dentro e fora do país para que se encontre uma cura para esta pandemia que preocupa a todo o mundo? Sim, o INS ele, está focado em pesquisa, pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica e várias outras, e estamos atentos a todos os estudos realmente que estão a ser feitos, não só na procura de uma vacina, mas também em outras terapias importantes para a doença que é a Covid-19. Existem já algumas iniciativas locais, tivemos uma colega que ganhou um prémio, a doutora Raquel Chissumba, e parabenizá-la mais uma vez pelo prémio, que vai iniciar uma pesquisa local usando plantas nossas locais para perceber de que forma é que estas plantas podem apoiar. Essas plantas provaram ter algum potencial? É o que vai ser analisado neste caso. E como é que o INS reagiu, por exemplo, ao anúncio de vacinas por parte da Rússia, por parte, em algum momento, de Israel e ao anúncio de uma certa cura por parte aqui perto do Madagascar? Estamos todos atentos e é importante, como Instituto Nacional de Saúde, olharmos para a evidência científica e
com base nesta evidência é que se faz, na verdade, é que se vai até o Ministério da Saúde para aconselhar. E nós estamos atentos a todas estas iniciativas internacionais e temos que aguardar, na verdade, porque ainda há várias pesquisas em curso e temos que estar atentos para tomar a melhor decisão para o nosso país. Depois de uma vacina dar o primeiro passo, qual é o tempo que leva até ser aprovada? Geralmente, para nós termos uma vacina a ser aprovada, leva em média 10 anos. Este é o curso normal de vários ensaios clínicos, como nós chamamos, de busca de uma vacina, assim, tanto preventiva assim como curativa. Existem fases, começa-se com uma fase, depois da avaliação no laboratório, nós temos uma fase em que se faz testagens, digamos assim, em um grupo pequeno de pessoas, para ver se esta vacina, primeiro, é segura para o ser humano, e depois são feitas outras fases para ver, na verdade, a eficácia destas mesmas vacinas antes de se levar esta vacina ao público. Doutora, a vacina ainda não chegou, mas é possível aumentar a imunidade, pelo menos é o que tem dito o Ministério da Saúde e também o INS. Como fazer isso? Podemos recordar às pessoas? Bem, nós temos que ter, como sempre dizemos, um comportamento positivo. Vamos evitar o pânico, porque o pânico leva ao stress e o stress leva à redução da imunidade. Vamos apanhar sol. Temos a vitamina D, que tem estudos que dizem que ajuda no controle da Covid-19 para reduzir a doença grave, e a vitamina D é importante também para outras doenças. Vamos reduzir o controle do álcool, o controle do tabaco, vamos ter uma alimentação mais saudável e o exercício físico é importante também. Falando em álcool e tabaco, em Moçambique há muitos casos de Covid-19 onde o tabaco e o álcool podem ter ajudado na vulnerabilidade da pessoa. Bem, podemos dizer que em relação ao álcool pode haver uma relação por causa do comportamento. Com o consumo excessivo do álcool, podemos dizer um descontrole que pode levar-nos a não cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19, que pode expor-nos mais à transmissão ou ao próprio vírus. Doutora, antibióticos ajudam a manter-nos mais imunes para a Covid-19? Os antibióticos são medicamentos que ajudam a curar infecções específicas e o Ministério da Saúde não recomenda o uso de antibióticos sem prescrição médica. Isso é muitíssimo importante. Doutora, há um dado interessante que nos tem acompanhado nos últimos meses. O número de recuperados é bastante alto e isso é bom para todo o país. Permita-me dizer, estamos com uma taxa de pelo menos 77,2% de indivíduos previamente infectados pela pandemia da Covid-19 que hoje já estão recuperados. Quanto tempo, em média, leva a pessoa para apresentar os primeiros sinais de recuperação depois de estar infectado pela pandemia da Covid-19? Varia de organismo para organismo ou há timings concretos que podem nos ajudar já a pensar na recuperação do indivíduo tomando as atitudes corretas? Bem, nós, desde o início da pandemia em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde, ele descreveu ou publicou os critérios para que se determinasse que o indivíduo já está curado. E à medida que nós vamos conhecendo melhor a dinâmica deste vírus, os critérios vão mudando. A OMS publicou há poucos meses novos critérios para decretar a recuperação ou a cura. Chamamos cura quando o indivíduo, na verdade, tem Covid-19 ou tem o vírus e está doente, tem alguma sintomatologia, e consideramos recuperação para aqueles indivíduos que podem até ter o vírus, mas não ter nenhum sintoma, como acontece muito. Temos uma percentagem elevada de indivíduos assintomáticos no nosso país, por isso chamamos de recuperação.
existem critérios específicos para aquele indivíduo que é assintomático, que não tem nenhum sintoma, nunca teve sintomas, mas foi diagnosticado positivo para este vírus. Em média temos 10 dias para considerar este indivíduo recuperado. E para aquele indivíduo que tem algum sintoma, depende do momento em que deixa de ter sintomas. Isto varia de alguma forma para aqueles que têm algum sintoma. Doutora Ivalda, já no finalzinho da nossa entrevista, é verdade isso que diz, por exemplo, o presidente norte-americano, que depois de ter a Covid-19 a pessoa desenvolve imunidade? Isto acontece para várias doenças. Existem doenças em que tendo, assim, estando exposto uma vez, não se volta a apanhar, porque o nosso organismo desenvolve estas células de defesa que combatem esta doença específica, mas existem outras doenças, como o exemplo de vários outros vírus, várias viroses, em que o indivíduo pode apanhar várias vezes, como é o caso das nossas gripes normais. Para a Covid-19 ainda é uma incógnita. Porque é uma doença relativamente nova, ainda se está a estudar daqueles indivíduos que já foram expostos, já foram positivos para a Covid-19, já existem coortes ou estudos em alguns países em que estão a estudar, a monitorar estes indivíduos para perceber se eles voltam a se infectar ou não. Então, para aqueles indivíduos, apelar mesmo para os indivíduos que já testaram positivos em Moçambique e que já foram considerados recuperados, é importante que igualmente cumpram com as medidas de prevenção da Covid-19, porque não se sabe ainda se estes indivíduos podem voltar a infectar-se ou não. Há casos de reinfecção em Moçambique? Uma incógnita. Doutora Ivalda, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Manhã Noticiosa, na Mídia Mais TV e no Mata Bicho, na Rádio Mais. Muito obrigada pelo convite e bom dia. Doutora, espero recebê-la aqui no nosso novo cenário. É a primeira vez que vem aqui no nosso cenário improvisado. Pois é, aguardo o convite. Vai ser interessado. Muito obrigado a si que esteve a acompanhar esta entrevista na Rádio Mais. Fica com a sua programação da 94.1 FM. Nós da Mídia Mais TV vamos a uma breve pausa. Não saia daí, voltamos dentro de instantes. Até já.